Você já se perguntou até onde iria a sua fé se Deus colocasse em suas mãos uma prova impossível? Imagine receber um presente que você esperou a vida inteira, o milagre que parecia inalcançável, e de repente ouvir a voz de Deus pedindo justamente para abrir mão dele. O que você faria? Essa é a história de Isaac, o filho da promessa, aquele que nasceu contra todas as probabilidades, fruto do riso de uma mãe que antes duvidou e da fé de um pai que escolheu acreditar. Mas o mesmo menino que representava o cumprimento da promessa quase se tornou o sacrifício mais doloroso da vida de Abraão. Isaac não era um filho qualquer. Ele era o sinal visível da fidelidade de Deus, a prova de que o Senhor cumpre o que promete, mesmo quando tudo parece impossível. Abraão e Sara esperaram décadas até que ele viesse ao mundo, e quando finalmente ouviram o choro daquele bebê, entenderam que estavam diante de algo maior que eles mesmos, o plano de Deus em ação. Só que a promessa que trouxe alegria também seria o palco de uma das maiores provas de fé de toda a Bíblia, porque em determinado momento, Deus pediu algo que parecia impensável: oferecer Isaque em sacrifício. A lógica humana não consegue compreender uma ordem dessas. Como Deus poderia pedir o filho que ele mesmo havia dado? Como poderia colocar em risco a continuidade da promessa que ele havia feito? Era uma contradição em si mesma, um choque entre a fé e a razão, entre a esperança e o medo. E é exatamente nesse ponto que a história nos prende. Porque se olharmos bem, veremos que a caminhada de Abraão e Isaque até o Monte Moriá não é apenas uma narrativa antiga, mas um espelho da nossa própria vida. Quantas vezes Deus nos pede para entregar o que temos de mais precioso? Quantas vezes a fé nos chama a abrir mão do controle, a confiar no invisível, a caminhar mesmo quando não entendemos? A cena de pai e filho caminhando lado a lado, carregando a lenha, o fogo e a faca, é uma das mais intensas da Bíblia. O silêncio fala mais do que palavras, e o peso daquela jornada revela o quanto a fé exige coragem. E no meio desse silêncio, a voz de Isaque ecoa: "Meu pai, aqui está o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro?" Essa pergunta atravessa o tempo e chega até nós, porque também perguntamos: onde está a provisão? Onde está a resposta? Onde está o milagre? O que Isaque não sabia é que sua vida estava prestes a se tornar uma profecia viva, um retrato do maior sacrifício de todos, o de Jesus Cristo, o verdadeiro Cordeiro de Deus. Mas antes de entendermos esse desfecho, precisamos mergulhar na jornada que levou Abraão e Isaque até aquele momento. Uma jornada marcada por promessa, esperança, silêncio, dúvida, obediência e, acima de tudo, fé. E é exatamente por isso que essa história não pode ser lida apenas como um relato antigo. Ela precisa ser vivida como um convite para nós hoje, até onde estamos dispostos a confiar em Deus, até onde estamos prontos para obedecer, mesmo quando não faz sentido. E antes de seguirmos mais fundo nessa história de fé, quero abrir o coração com você que está aqui. Se essa palavra já começou a falar contigo, se de alguma forma você se identificou com o riso de Sara, com a espera de Abraão ou com a pergunta de Isaque, então isso significa que Deus preparou este momento especialmente para você. Por isso, já te peço, deixe o seu like neste vídeo, porque isso faz essa mensagem alcançar ainda mais pessoas que precisam de esperança. E aproveita para comentar aqui embaixo. Você já viveu uma situação em que Deus pediu para você confiar mesmo sem entender? Compartilha com a gente, porque seu testemunho pode fortalecer alguém hoje. E se você ainda não faz parte dessa família de fé, se inscreva agora no canal, porque todos os dias trazemos mensagens que edificam, fortalecem e lembram o quanto Deus é fiel. Aqui você nunca caminha sozinho. Para compreender a profundidade dessa história, precisamos olhar primeiro para quem era Isaque, porque ele não nasceu como qualquer criança. A sua vida começou muito antes de seu primeiro choro, muito antes de ser formado no ventre de Sara. Ele já existia como promessa,
como palavra lançada pelo próprio Deus sobre Abraão, quando parecia não haver mais esperança de continuidade. Isaque era um milagre antes mesmo de existir, uma resposta de Deus a um coração que havia esperado por anos sem ver nada acontecer. Abraão tinha recebido de Deus uma promessa grandiosa: farei de ti uma grande nação. Essas palavras carregavam um peso enorme, porque não se tratava apenas de uma bênção particular, mas de algo que atravessaria gerações. No entanto, havia um detalhe crucial: Abraão e Sara não tinham filhos. O tempo passou, os anos avançaram, e aquilo que já era difícil se tornou impossível aos olhos humanos. Sara era estéril, e agora, além da esterilidade, a idade avançada já não deixava espaço para esperanças naturais. Era como se a promessa tivesse sido enterrada junto com os sonhos de juventude. Foi nesse cenário de impossibilidade que Deus reafirmou sua palavra. Sara daria à luz um filho. E quando ouviu isso, Sara riu. Não foi um riso de alegria, mas de incredulidade. Quem poderia acreditar que uma mulher idosa, considerada incapaz de gerar, se tornaria mãe? Mas Deus não recuou diante do riso humano. Pelo contrário, ele decidiu transformar aquele riso de dúvida em riso de vitória. Por isso, o nome do menino seria Isaque, que significa justamente ele ri. Cada vez que alguém chamava por Isaque, esse nome se tornava um lembrete vivo, não apenas da graça de Deus, mas da forma como ele transforma situações. O que antes provocava risos de incredulidade, agora era motivo de risos de alegria. Aquilo que parecia impossível aos homens se tornou possível, porque a palavra de Deus nunca volta vazia. O nascimento de Isaque não foi apenas um evento familiar. Foi um marco espiritual, uma declaração eterna de que nada é impossível para o Senhor. E o impacto não parava em Sara e Abraão. Isaque carregava consigo a identidade de herdeiro da promessa. Ele era o elo entre a promessa feita e a realização futura, o primeiro fruto da palavra que dizia que Abraão teria uma descendência incontável, tão numerosa quanto as estrelas do céu. Mais do que uma criança desejada, ele era a materialização da fidelidade de Deus, a prova viva de que o Senhor cumpre o que promete, mesmo quando tudo parece contrário. Podemos imaginar a cena: Abraão, já idoso, segurando nos braços aquele bebê que simbolizava toda a sua esperança. Sara sorrindo como nunca antes, vendo em Isaque não apenas um filho, mas a prova de que seu Deus é o Deus do impossível. Aquela tenda que por tantos anos havia sido marcada pelo silêncio e pela espera, agora era preenchida pelo riso de uma criança. O impossível havia se tornado possível, mas a história de Isaque não se resume ao seu nascimento. Ele não era apenas o filho que trouxe alegria aos seus pais. Era também o início de uma linhagem, a base de uma promessa que iria muito além de sua vida. Porque de Isaque viria Jacó, e de Jacó as 12 tribos de Israel. Ele não era um detalhe isolado. Ele era o início de uma história de fé que se estenderia por gerações. E há ainda algo mais profundo. Isaque era um retrato profético. O seu nascimento milagroso apontava para o nascimento de outro filho, o filho da promessa definitiva, Jesus Cristo, que também viria ao mundo de forma sobrenatural, não por força da carne, mas pelo poder do Espírito. Assim como Isaque nasceu de um ventre estéril, Jesus nasceu de um ventre virgem. Ambos eram sinais de que o plano de Deus nunca depende das limitações humanas, mas da sua vontade soberana. Essa identidade única de Isaque é fundamental para entendermos o peso da prova que viria depois. Porque Deus não pediu a Abraão qualquer coisa, nem exigiu um sacrifício qualquer. Ele pediu justamente o filho da promessa, aquele que havia custado anos de espera, lágrimas e esperança. E é aqui que a tensão da história começa a se formar. Porque, ao entendermos quem era Isaque, percebemos a dimensão do que estava em jogo quando Deus pediu a Abraão que o entregasse. Mas antes de mergulharmos nesse pedido surpreendente e doloroso, precisamos enxergar Isaque como aquilo que ele era:
o filho da promessa, o milagre impossível, a prova da fidelidade de Deus e o elo entre o riso de incredulidade e o riso de vitória. Sem compreender essa identidade, não conseguimos sentir o peso da prova que viria depois. Depois de tudo o que Isaque significava, depois de todo o tempo de espera, do riso transformado em vitória, da promessa cumprida em forma de criança, acontece algo que ninguém poderia imaginar. Deus aparece a Abraão e faz um pedido que soa contraditório, doloroso, impossível de ser compreendido. Ele pede o próprio filho da promessa. O Deus que havia dado a vida agora parecia estar pedindo de volta aquilo que ele mesmo havia concedido. É nesse momento que a narrativa dá uma reviravolta dramática e nos mostra até onde a fé pode nos levar. Pense no coração de Abraão. Ele havia recebido Isaque como o cumprimento da palavra de Deus, como a resposta às suas orações e o sinal da fidelidade divina. Cada vez que olhava para o menino, Abraão via o futuro, via a continuidade da promessa, via a esperança que havia sido plantada em sua família. E de repente Deus diz: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e oferece-o em holocausto sobre um dos montes que eu te direi. Essa ordem parece impossível de aceitar. Não é apenas um sacrifício comum. É a entrega daquilo que Abraão mais amava, daquilo que carregava o peso da promessa. Aqui está a grande tensão. Como conciliar a palavra de Deus, que prometeu descendência, com a ordem de oferecer o único filho? Como acreditar que a promessa ainda se cumprirá se o meio pelo qual ela viria fosse tirado? Esse é o tipo de conflito que desafia toda a lógica, que coloca fé e razão em lados opostos. Aos olhos humanos, Deus parecia estar pedindo a Abraão para destruir com as próprias mãos aquilo que ele mesmo havia edificado. E é nesse ponto que a história nos confronta, porque muitas vezes a nossa caminhada de fé também nos coloca diante de pedidos que não entendemos. Quantas vezes Deus nos chama para abrir mão daquilo que consideramos essencial? Quantas vezes Ele pede para entregarmos o que amamos, o que nos dá segurança, aquilo que acreditamos ser insubstituível? Essa é a essência da fé. Confiar mesmo quando não faz sentido, obedecer mesmo sem compreender, acreditar que mesmo diante do impossível, Deus ainda tem um plano. Abraão poderia ter questionado, poderia ter argumentado, poderia ter se recusado. Mas a Bíblia nos mostra que ele levantou-se cedo, preparou a lenha, chamou Isaque e 2 servos e partiu em direção ao lugar que Deus havia indicado. Esse detalhe é impressionante. Não há registro de hesitação, apenas de obediência. Mas sabemos que o silêncio da narrativa não significa ausência de dor. Cada passo que Abraão dava em direção ao monte era um passo carregado de peso, de conflito interno, de amor pelo filho e, ao mesmo tempo, de confiança em Deus. Agora, imagine a cena. O pai carregando o fogo e a faca, o filho carregando a lenha. Os dois lado a lado, caminhando em silêncio. A cada metro percorrido, o coração de Abraão devia se apertar mais. E no meio desse silêncio, surge a pergunta de Isaque: meu pai, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Essa pergunta atravessa a alma. Não é apenas uma dúvida inocente de uma criança. É a voz da lógica confrontando a fé. E Abraão responde com uma das declarações mais poderosas de toda a Bíblia: Deus proverá para si o cordeiro. Essa resposta é mais do que uma frase de conforto. É um ato de fé. Abraão não sabia como Deus iria agir, mas sabia quem Deus era. Essa é a diferença que sustenta a fé. Não se trata de entender o como, mas de confiar no quem. Ele conhecia o caráter de Deus, sabia que o Senhor era fiel, e isso era suficiente para continuar caminhando. E talvez seja exatamente aqui que a história nos prende ainda mais. Porque se Isaque era o filho da promessa, agora ele se tornava também o filho em risco. O menino que nasceu como sinal da fidelidade divina estava prestes a se tornar parte de uma prova de obediência extrema. A promessa parecia estar em jogo, prestes a ser apagada. Mas, ao mesmo tempo, o coração de Abraão nos mostra algo profundo.
Quando colocamos a promessa nas mãos de Deus, ela nunca está em risco. Porque Ele é capaz de ressuscitar sonhos, de restaurar vidas, de transformar fins em novos começos. Esse momento é o ponto de tensão máxima da narrativa. O altar ainda não estava preparado. O cordeiro ainda não havia aparecido, mas a prova já estava em andamento. Abraão caminhava com o filho, mas carregava em si a confiança de que, de alguma forma, Deus não falharia. A promessa estava em risco aos olhos humanos, mas nas mãos do Senhor, ela ainda era segura. E é nesse cenário de silêncio, dor e fé que começamos a enxergar o próximo passo dessa jornada, o caminho da obediência, a subida até o Monte Moriá, onde a promessa e a prova se encontrariam frente a frente. O que mais impressiona na história de Abraão e Isaque não é apenas a ordem divina, mas a forma como Abraão respondeu a ela. A Bíblia descreve que logo na manhã seguinte ele se levantou cedo, preparou a lenha, selou o jumento e chamou 2 servos para acompanhá-lo. Não houve demora registrada, não houve negociações, não houve escapatória. Abraão simplesmente obedeceu. Mas quando olhamos com atenção, entendemos que cada gesto, cada movimento carregava um peso emocional indescritível. Obedecer a Deus nem sempre é fácil, e nesse caso, significava caminhar na direção contrária de tudo o que fazia sentido. Imagine a cena: o pai e o filho lado a lado, acompanhados dos servos, caminhando rumo ao monte que Deus havia indicado. O caminho não foi curto. Foram 3 dias de viagem. 3 dias em que cada passo ecoava como uma martelada no coração. 3 dias de silêncio, em que cada olhar para o filho trazia à memória a promessa de Deus e, ao mesmo tempo, a ordem de entregá-lo. O caminho da obediência é longo, árduo e muitas vezes solitário. Mas é nesse caminho que a fé é forjada, porque é nele que somos chamados a confiar no caráter de Deus, mesmo quando não compreendemos seus métodos. Durante a jornada, podemos imaginar as conversas não ditas. Talvez Isaque tenha falado sobre o futuro, sobre os planos, sobre o orgulho de caminhar ao lado do pai. E Abraão, ouvindo aquelas palavras, guardava em seu coração o peso do que estava por vir. Há momentos na vida em que o silêncio é a forma mais profunda de oração. Talvez Abraão orasse em silêncio, suplicando por forças, pedindo que Deus sustentasse sua fé. 3 dias de estrada não são apenas 3 dias físicos, mas 3 dias espirituais de provação. O detalhe mais marcante desse trecho é quando Abraão, ao avistar de longe o Monte Moriá, pede aos servos que fiquem ali, porque ele e o menino subirão para adorar e depois voltarão. Essa frase é carregada de fé. Ele não diz voltarei sozinho, ele diz voltaremos. Era como se Abraão já declarasse que de alguma forma Isaque desceria daquele monte com vida. Essa confiança revela que no coração dele havia a certeza de que, mesmo que fosse necessário sacrificar, Deus era poderoso para ressuscitar. Essa fé antecipada é a chave que abre nosso entendimento sobre o caminho da obediência. A subida ao monte é ainda mais intensa. Abraão pega a lenha e a coloca sobre os ombros de Isaque. O pai leva o fogo e a faca, enquanto o filho carrega o peso da madeira. Essa imagem é profundamente simbólica e profética, porque aponta diretamente para Jesus, carregando a cruz séculos depois. O filho amado carregando sobre os ombros o instrumento do sacrifício, caminhando ao lado do pai, em obediência, rumo ao altar. É impossível não sentir a força espiritual dessa cena, e é nesse momento que surge a pergunta de Isaque, que rompe o silêncio e confronta a realidade. Meu pai, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Essa pergunta é mais do que uma curiosidade infantil. É a voz da lógica. É o questionamento que qualquer pessoa faria. E a resposta de Abraão é uma das declarações mais poderosas de fé de toda a Escritura. Deus proverá para si o cordeiro. Essa resposta não era apenas para Isaque, era uma proclamação eterna, um testemunho de confiança absoluta no Deus que nunca falha.
Podemos imaginar os olhos de Isaque fitando o pai, talvez sem entender completamente, mas confiando em sua palavra. A obediência de Abraão não estava apenas em caminhar em silêncio, mas em ensinar com seu exemplo que a fé não precisa de todas as respostas, apenas da confiança em Deus. Essa é a essência do caminho da obediência: andar sem ver, crer sem entender, confiar sem duvidar, a cada passo mais perto do monte. A tensão crescia. O altar ainda não estava preparado. A faca ainda não havia sido levantada, mas a obediência já estava sendo provada. Esse caminho não é apenas sobre Abraão e Isaque, é sobre cada um de nós. Quantas vezes Deus nos chama para um caminho que não entendemos? Quantas vezes somos desafiados a confiar mesmo quando o coração está apertado? O caminho da obediência é a estrada que nos leva a conhecer não apenas o poder de Deus, mas o seu caráter. E talvez o detalhe mais profundo seja perceber que Abraão não estava sozinho. O Deus que pediu o sacrifício era o mesmo que caminhava com ele. O silêncio de Deus durante aqueles 3 dias não era ausência, mas teste. A presença divina estava ali, invisível, sustentando cada passo, fortalecendo cada respiração, conduzindo o pai e o filho até o lugar exato onde algo extraordinário aconteceria. E é exatamente nesse ponto da narrativa que somos levados a enxergar o próximo movimento. A preparação do altar, o momento em que a obediência chegaria ao limite e o coração de Abraão seria posto à prova como nunca antes. O silêncio que acompanhou Abraão e Isaque durante a subida ao monte foi quebrado por uma única pergunta, simples e inocente, mas carregada de uma profundidade que atravessa séculos. Meu pai, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Essa frase, saída dos lábios de um filho que confiava no seu pai, não era apenas uma curiosidade de quem queria entender os detalhes do sacrifício. Era a voz da lógica, a representação daquilo que qualquer pessoa pensaria diante de uma situação como essa. Isaque enxergava o fogo, via a lenha sobre seus ombros, sabia como um sacrifício funcionava. Mas havia algo que não se encaixava. Faltava o cordeiro. Essa pergunta revela o coração humano em busca de respostas. Quantas vezes nós também olhamos para os elementos da nossa vida e percebemos que algo está faltando? Temos a fé, temos a oração, temos a promessa, mas não enxergamos a provisão. E assim como Isaque questionamos: onde está o cordeiro? Essa pergunta não é de incredulidade, mas de humanidade. É o grito de quem confia, mas ainda não entende. Abraão, diante dessa pergunta, poderia ter se desfeito em lágrimas, poderia ter desviado o olhar, poderia ter ficado em silêncio. Mas a resposta dele foi firme, carregada de fé e ao mesmo tempo profética. Deus proverá para si o cordeiro. Meu filho, essa declaração não era apenas uma resposta para tranquilizar Isaque. Era uma proclamação que atravessaria gerações. Abraão não sabia como, não sabia quando, mas tinha convicção de que Deus era fiel. Essa frase se tornou uma das maiores expressões de confiança em toda a Bíblia. E aqui há um detalhe poderoso. Abraão não disse, eu providenciarei, ou nós encontraremos. Ele disse, Deus proverá. A confiança não estava na sua capacidade, mas no caráter do Senhor. A fé de Abraão não era construída em soluções humanas, mas na certeza de que Deus sempre tem um plano, mesmo quando não conseguimos enxergar. Essa resposta, ao mesmo tempo, confortava e desafiava Isaque. Como filho, ele podia confiar no pai. E como jovem, estava aprendendo que fé verdadeira não significa ter todas as respostas, mas confiar no Deus que as tem. Esse momento se torna um retrato íntimo da relação entre pai e filho, mas também da relação entre nós e o nosso Pai Celestial. Quando perguntamos, onde está o cordeiro? E ele nos responde através da história, eu proverei. O silêncio que voltou a dominar a caminhada depois dessa resposta carregava um peso diferente. Isaque talvez tenha refletido sobre as palavras do pai e Abraão continuou caminhando com o coração firme na promessa.
Cada passo era sustentado por essa frase: Deus proverá. Era como se Abraão repetisse isso a si mesmo, como uma oração silenciosa, como um lembrete de que não estava sozinho naquela subida. Esse diálogo curto, mas cheio de significado, também aponta para algo muito maior. Ele não era apenas sobre aquele momento em Moriá, mas sobre o futuro. Porque séculos depois, essa pergunta seria respondida de forma definitiva na cruz. Quando Jesus foi entregue como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a declaração de Abraão encontrou seu cumprimento. O cordeiro que faltava naquele altar foi providenciado no Calvário. O silêncio de Isaac ecoa em nós, mas a resposta de Deus se manifesta em Cristo. Essa conexão nos mostra como a Bíblia é viva, como cada detalhe aponta para algo maior. Isaac carregando a lenha, perguntando pelo cordeiro, e Abraão respondendo com fé, são uma prévia profética da maior entrega de todas. O filho amado, carregando o peso da cruz, caminhando rumo ao sacrifício, confiando no Pai que proveria a salvação. É impossível não se emocionar com a riqueza desse paralelo, e enquanto Isaac ouvia a resposta do pai, ele talvez não tivesse noção de toda a dimensão espiritual que estava em jogo. Mas o simples fato de confiar, de continuar caminhando, mostra que sua pergunta não foi um ato de rebeldia, mas de confiança. Porque às vezes perguntar também é uma forma de fé. Quem pergunta reconhece que existe uma resposta. Quem questiona está buscando, e quem busca encontra. Esse diálogo curto se torna o centro da narrativa. O altar ainda não estava pronto. A faca ainda não havia sido erguida, mas a promessa da provisão já havia sido declarada. E essa palavra ecoa até hoje: Deus proverá. Essa é a resposta para os momentos em que não vemos saída, para as situações em que tudo parece estar faltando. Não é sobre o que conseguimos fazer, mas sobre o que Deus é capaz de prover. E é justamente depois dessa pergunta e dessa resposta que a história nos conduz para o momento mais intenso de todos, a preparação do altar, quando obediência e fé se encontram de forma definitiva. Depois da pergunta de Isaac e da resposta carregada de fé de Abraão, os dois continuaram a subida. Cada passo os aproximava não apenas do Monte Moriá, mas também do momento em que tudo seria decidido. O silêncio entre pai e filho se tornava ainda mais pesado, pois agora ambos sabiam que algo grandioso estava prestes a acontecer. Isaac confiava na palavra do pai: Deus proverá. E Abraão se apoiava nessa mesma verdade, repetindo-a talvez em pensamento como uma âncora para sua alma. Finalmente, eles chegaram ao lugar que Deus havia mostrado. Era ali, naquele ponto exato, que o altar deveria ser erguido. A cena é descrita com simplicidade, mas sua profundidade é imensa. Abraão começa a juntar as pedras uma a uma, erguendo o altar diante do Senhor. Cada pedra colocada parecia carregar o peso de sua obediência. Cada gesto simples era uma declaração silenciosa de fé. Construir aquele altar não era apenas um ato físico, mas um ato espiritual. Ele estava preparando um lugar de encontro entre a promessa e a prova, entre a dor e a providência divina. Podemos imaginar Abraão em silêncio, suas mãos calejadas ajustando cada detalhe, enquanto seu coração pulsava forte no peito. Isaac ao seu lado, ajudando sem entender completamente, participava daquele momento sem imaginar que ele próprio seria parte central do sacrifício. O altar se erguia diante deles como um símbolo de entrega total. Não havia como voltar atrás. A obediência de Abraão estava sendo materializada em cada pedra, em cada pedaço de lenha colocado sobre o altar. E aqui está um detalhe que nos faz refletir. O altar sempre foi lugar de encontro com Deus. Mas, para Abraão, esse altar era diferente. Era o lugar onde ele teria que colocar o que tinha de mais precioso, o filho da promessa, o milagre da sua vida. Quantas vezes também somos chamados a preparar altares em nosso coração? Altares onde precisamos colocar aquilo que mais amamos, aquilo que mais valorizamos, como prova de que nossa confiança não está no presente,
mas no Deus que o concedeu. Abraão amarrou Isaque e o colocou sobre a lenha. Essa cena é uma das mais intensas de toda a Bíblia. Imagine o olhar de pai e filho se cruzando nesse momento. O jovem, confiante, permitindo-se ser deitado no altar, e o pai, com o coração dilacerado, obedecendo à voz de Deus. Isaque não resistiu, não fugiu, não questionou. Isso mostra que ele também confiava, não apenas em seu pai, mas no Deus que o havia sustentado até ali. O sacrifício não era apenas sobre Abraão, mas também sobre Isaque, que se submeteu em obediência. O altar preparado era agora um palco de silêncio e tensão. O fogo estava ali, a faca estava na mão de Abraão e o filho estava sobre a lenha. Cada detalhe estava pronto. O cenário inteiro clamava por um desfecho, mas Deus permanecia em silêncio. Esse silêncio é talvez um dos momentos mais difíceis da fé. Quando já fizemos tudo o que era necessário, quando já obedecemos, quando já nos entregamos, e ainda assim parece que o céu não responde. Esse instante nos faz pensar em quantas vezes também estivemos diante de um altar preparado na nossa vida. Momentos em que colocamos diante de Deus aquilo que mais amamos, entregamos nossos sonhos, nossos relacionamentos, nossas próprias vontades e ficamos esperando por uma resposta. O altar não é lugar de certezas humanas, mas de confiança absoluta em Deus. Abraão ergueu a mão, pronto para completar o ato. O coração do pai devia estar em pedaços, mas a fé o sustentava. A cada segundo a tensão aumentava. Isaque estava ali, deitado sobre a lenha, olhando para o céu, talvez repetindo em seu coração as mesmas palavras do pai: Deus proverá. O altar preparado era agora um lugar de decisão. O momento em que a promessa e a obediência se encontravam. E é exatamente nesse ponto que a narrativa nos conduz ao limite da prova. Ao instante em que tudo parecia prestes a se cumprir de forma definitiva. Abraão estava pronto, Isaque estava entregue, e o céu permanecia em silêncio. Era o limite da fé, o clímax da obediência, o ponto em que a história parecia não ter retorno. Mas era justamente aí que algo grandioso estava prestes a acontecer. O altar estava pronto, a lenha cuidadosamente arrumada, o filho deitado e a faca na mão de Abraão. Era o instante em que tudo convergia para o limite da prova. O silêncio do céu pesava como nunca. A cada respiração, Abraão sentia o peso do chamado que o levava a colocar sua fé acima de seus sentimentos, a obedecer a Deus, mesmo quando a ordem feria seu coração de pai. Ele levantou a mão, e naquele gesto estava não apenas a disposição de sacrificar, mas a entrega completa da sua confiança no Senhor. Esse momento é descrito em poucas palavras nas Escrituras, mas sua intensidade é tão profunda que podemos quase ouvir o coração de Abraão batendo acelerado, o olhar fixo em Isaque e a pergunta que ecoava em sua alma: até quando, Senhor? Até que ponto devo ir? É aqui que a fé alcança seu ápice, porque já não havia mais volta. Cada detalhe estava pronto, cada elemento estava em seu lugar. Abraão estava diante do limite entre a promessa e a obediência, entre a vida e o sacrifício. O que torna esse momento ainda mais impactante é perceber que Abraão não sabia o que viria depois. Ele não tinha uma revelação completa de que Deus o impediria. Ele apenas sabia que Deus era fiel. Sua mente talvez lembrasse das palavras que dissera aos servos: voltaremos. Talvez repetisse para si mesmo: Deus proverá o cordeiro. Mas até aquele segundo, o cordeiro ainda não havia aparecido. O limite da prova é esse lugar onde o milagre ainda não se manifestou, onde a resposta ainda não chegou, mas a fé permanece inabalável. Isaque, deitado sobre a lenha, olhava para o pai. Não há registro de resistência, de gritos ou de luta. Esse silêncio também é impressionante. Ele confiava em Abraão, mas acima de tudo, confiava no Deus de Abraão. A obediência não era apenas do pai, mas também do filho. Esse detalhe nos aponta para a grande verdade espiritual de que a fé genuína não é imposta, mas compartilhada. Isaque se entregou porque também cria.
E aqui vemos a beleza do plano divino. Deus estava testando Abraão não para destruí-lo, mas para elevá-lo. A prova não tinha como objetivo tomar aquilo que era precioso, mas mostrar que no coração de Abraão, Deus vinha antes de tudo, até mesmo do filho da promessa. Esse é o limite da fé, quando precisamos demonstrar que amamos mais o doador do que o presente, mais o Senhor do que a bênção. É nesse ponto que a narrativa ganha ainda mais força profética. Abraão levantando a mão sobre o filho é a prévia de um outro pai, que séculos depois não seria detido. Deus, o Pai eterno, entregaria seu próprio Filho, Jesus Cristo, como sacrifício perfeito. Aquilo que Abraão não precisou completar, Deus cumpriu plenamente por amor a nós. O limite da prova em Moriá apontava para o cumprimento da salvação no Calvário. O coração de quem lê ou ouve essa história não consegue ficar indiferente, porque o limite da prova fala com cada um de nós. Quantas vezes já estivemos com o cutelo levantado diante de situações que nos exigiam entregar algo que amamos profundamente? Quantas vezes fomos chamados a confiar quando tudo parecia contrário, quando o silêncio de Deus parecia insuportável? Esse lugar é onde a fé deixa de ser apenas teoria e se torna vida. A cena se estende no tempo como se o céu inteiro estivesse em suspense. O altar está pronto. A faca está erguida. O filho está deitado. A tensão chega ao clímax. O que acontecerá? Será mesmo que o Deus que prometeu agora vai permitir esse sacrifício? O limite da prova é o ponto em que o coração humano se encontra com o caráter divino, e é justamente nesse instante, quando a obediência estava prestes a se transformar em ato final, que algo extraordinário acontece. Uma voz irrompe o silêncio do céu, chamando Abraão pelo nome. O silêncio parecia definitivo. Abraão estava com a mão erguida, pronto para desferir o golpe que mudaria para sempre a história da sua vida. O coração apertado, a respiração ofegante, a mente em tormento, mas o espírito firme. Ele havia obedecido até o limite. Isaque permanecia deitado sobre a lenha, olhando para o céu, entregue. O altar estava pronto, a prova estava no auge. Foi nesse exato instante, quando o fio da faca já brilhava à luz do sol, que a voz do céu rompeu o silêncio. Abraão! Abraão! O chamado ecoou forte, claro, inconfundível. Era a voz de Deus, interrompendo o que parecia inevitável. Abraão respondeu imediatamente: "Eis-me aqui." Essa resposta curta, simples, mas carregada de entrega, mostra que o coração dele permanecia sensível à voz de Deus, mesmo em meio à maior tensão da sua vida. Ele não questionou quem o chamava, não hesitou em responder. A voz que antes havia ordenado o sacrifício, agora o chamava pelo nome. 2 vezes, como se fosse um abraço sonoro que o alcançava no momento mais difícil. Então veio a ordem que mudou tudo: não estendas a mão sobre o rapaz e não lhe faças nada. Agora sei que temes a Deus, porque não me negaste o teu filho, o teu único filho. Essas palavras desceram sobre Abraão como chuva em terra seca. Era a confirmação de que a prova havia chegado ao fim. A obediência havia sido reconhecida, o coração do servo havia sido aprovado, e a vida de Isaque estava preservada. O céu havia se manifestado. Esse instante nos ensina algo poderoso. Deus conhece os nossos limites, e Ele nunca permite que a prova ultrapasse a medida da nossa fé. O teste de Abraão não tinha como objetivo destruir sua promessa, mas revelar sua confiança. Quando o céu fala, tudo muda. O silêncio é substituído pela certeza, o peso é trocado por alívio, a tensão se transforma em esperança renovada. Mas perceba a grandeza desse momento. Abraão não recebeu uma explicação detalhada. Deus não parou para justificar o motivo da prova, não deu um manual com todas as respostas. Ele simplesmente afirmou: "Agora sei que temes a Deus." Às vezes, não precisamos de respostas, precisamos apenas da confirmação de que Deus nos vê, nos conhece e aprova nossa fé. Essa voz é suficiente para nos sustentar,
E o impacto dessa intervenção divina não foi apenas sobre Abraão. Imagine Isaque deitado sobre o altar ouvindo a mesma voz. Para ele, aquilo era ainda mais real. Um instante antes, sua vida estava nas mãos do Pai, e no segundo seguinte, estava nas mãos de Deus. Ele também foi marcado pela experiência. O jovem que carregara a lenha, que perguntara pelo cordeiro, agora ouvia o próprio Deus intervir em seu favor. O coração de Isaque jamais esqueceria esse momento. Essa cena é um lembrete para nós de que, quando o silêncio parece insuportável, a voz de Deus pode irromper de repente e mudar tudo. Ele ainda fala, ele ainda chama pelo nome, ele ainda interrompe situações que parecem irreversíveis. Quantas vezes estamos com a faca levantada sobre nossos sonhos, sobre nossos planos, achando que tudo vai se perder e de repente ouvimos a voz do céu nos dizendo: não faça isso. Eu estou aqui, eu sei da sua fé. A voz que Abraão ouviu não foi apenas para aquele momento, foi também uma revelação profética. Ela anunciava que Deus não aceitaria o sacrifício do filho da promessa, porque já havia reservado outro sacrifício, o de seu próprio Filho, Jesus Cristo. O cordeiro que seria provido estava a caminho. A voz do céu naquele dia era uma prévia da voz que ecoaria séculos depois, quando o Filho de Deus fosse entregue em favor de toda a humanidade. E enquanto Abraão ainda processava aquelas palavras, algo surpreendente aconteceu diante de seus olhos. Ele levantou o olhar e viu, preso pelos chifres em um arbusto, um carneiro. O que Isaque havia perguntado na subida, onde está o cordeiro? E agora era respondido pelo próprio Deus. O cordeiro estava ali, providenciado no momento certo, no lugar exato. Esse detalhe nos ensina que a provisão de Deus nunca se atrasa. Ela pode não vir antes, pode não aparecer no caminho, mas no altar, no limite da prova, ela sempre se manifesta. Quando confiamos até o fim, quando obedecemos sem reservas, a voz do céu se une à provisão de Deus. E é exatamente nesse ponto que a narrativa nos leva a contemplar o desfecho da cena. O carneiro substituindo Isaque, o sacrifício acontecendo, e o lugar sendo marcado para sempre como um memorial da fidelidade divina. Abraão ainda estava com a respiração pesada, o coração pulsando forte depois de ouvir a voz do céu que interrompeu o sacrifício. O alívio de não precisar ferir o filho era indescritível, mas ao mesmo tempo a atmosfera estava carregada de reverência e mistério. Ele sabia que aquele momento não terminaria simplesmente com a desistência do sacrifício. Algo maior estava prestes a acontecer. Foi então que ele levantou os olhos, e o que viu mudou tudo. Preso pelos chifres em um arbusto estava um carneiro. O que Isaque havia perguntado na subida, onde está o cordeiro? Agora tinha resposta. Deus havia providenciado no lugar exato e no momento certo. Aquele carneiro não apareceu no início da caminhada, não surgiu no meio da estrada, mas somente no altar, quando a fé de Abraão havia sido provada até o limite. Essa é a forma como Deus age. A provisão vem na hora certa, nunca adiantada, nunca atrasada. O Senhor não se esquece, não falha, não abandona. Ele espera o momento em que o coração está pronto para receber. Abraão deve ter sentido uma mistura de alívio e adoração ao ver aquele animal. Ele entendeu que Deus não apenas reconhecia sua obediência, mas também confirmava sua fidelidade. O carneiro estava preso pelos chifres, impossibilitado de escapar. Não foi Abraão quem o caçou, não foi Isaque quem o encontrou, foi Deus quem o providenciou. Esse detalhe é poderoso, porque mostra que o sacrifício que agrada a Deus não é fruto do nosso esforço, mas da provisão dele. Imagine o olhar de Isaque naquele momento. Um instante antes, ele estava deitado sobre a lenha, pronto para ser entregue. Agora, ele via o cordeiro substituindo-o no altar. Essa imagem deve ter marcado seu coração para sempre. Ele experimentou de forma literal o que significa substituição. O cordeiro tomou o lugar dele. O sacrifício que deveria ser seu foi transferido para outro.
Essa experiência aponta de maneira clara para o maior sacrifício da história: Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Assim como o carneiro foi colocado no lugar de Isaque, Cristo foi colocado em nosso lugar. O altar foi reacendido com nova esperança. Abraão pegou o carneiro e o ofereceu em holocausto em substituição ao filho. Esse ato não foi apenas a conclusão de uma prova, mas a revelação de um princípio eterno. Deus é Jeová Jiré, o Senhor que provê. Aquele lugar foi marcado com esse nome, porque ali ficou registrado para sempre que o Senhor cuida, que o Senhor provê, que o Senhor aparece no momento certo. Cada vez que alguém lembrasse do Monte Moriá, se lembraria também de que Deus nunca falha em prover. E veja como tudo se conecta. Abraão disse aos servos: voltaremos. Abraão disse a Isaque: Deus proverá. E no final, Deus realmente proveu. Isso nos mostra que a fé declarada abre espaço para a manifestação da provisão. As palavras de Abraão não foram apenas expressões de otimismo, foram profecias inspiradas pela confiança em Deus. É como se cada frase fosse um fio que o conectava à fidelidade divina. Esse cordeiro preso no arbusto é, para nós, uma lembrança constante de que nunca estamos sozinhos nos altares da vida. Quando parece que tudo vai se perder, quando já estamos no limite, quando a prova parece insuportável, Deus mostra a provisão. Pode ser uma saída inesperada, uma porta aberta, uma resposta que chega no último instante. Ele nunca deixa de prover, mas não podemos esquecer o significado profético. Aquele carneiro não era apenas uma solução momentânea para Abraão. Era um símbolo que apontava para o futuro, para a cruz. Porque séculos depois, Deus não pouparia o seu próprio filho, mas o entregaria por todos nós. Em Moriá, o filho da promessa foi substituído. No Calvário, o Filho de Deus foi oferecido em nosso lugar. O que Isaque experimentou de forma física, nós experimentamos espiritualmente, a substituição que nos dá vida. Abraão deu um nome àquele lugar: o Senhor proverá. E até hoje essa frase ecoa como uma verdade absoluta. Não importa quão alto seja o monte da prova, não importa quão pesado seja o altar da entrega, o Senhor sempre proverá. Essa é a mensagem que sustenta gerações, a esperança que nunca falha. E foi justamente depois desse sacrifício substitutivo, desse cordeiro providenciado, que algo ainda maior aconteceu. A voz do céu voltou a se manifestar. Desta vez não para interromper, mas para confirmar e reafirmar a aliança eterna de Deus com Abraão. A cena do carneiro preso pelos chifres no arbusto havia encerrado a tensão imediata, mas aberto um caminho de significado que iria muito além daquele momento no Monte Moriá. O sacrifício substituto não apenas poupou a vida de Isaque, mas também estabeleceu um legado que atravessaria gerações. O legado da fé. Abraão não apenas obedeceu a Deus, ele deixou para a sua descendência uma herança que se tornaria fundamento espiritual para todo o povo de Israel e, mais tarde, para todos aqueles que creriam em Cristo. Quando Abraão deu o nome àquele lugar, chamando-o de "O Senhor proverá", ele não estava apenas registrando um fato isolado. Ele estava erguendo uma memória, um marco espiritual que ensinaria seus filhos e os filhos dos seus filhos a confiarem no Deus que sempre provê, mesmo no limite da prova. Esse ato simples de dar nome a um lugar se transformou em um testemunho eterno. Até hoje, quando se fala de fé e provisão, lembramos de Moriá, lembramos de Abraão, lembramos de Isaque e, sobretudo, lembramos do Deus que não falha. Mas a herança não era apenas um lugar ou uma lembrança, era uma promessa renovada. A voz do céu voltou a ecoar, confirmando: "Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei e multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar." Aqui,
Deus não apenas reafirma a promessa feita antes, ele a sela com juramento. É como se dissesse: Abraão, sua fé não só agradou o meu coração, mas mudou a história. Sua obediência não apenas preservou Isaque, mas abriu caminho para que a bênção alcance todas as nações da terra. Esse juramento divino aponta para algo ainda maior. A fé de Abraão não terminou nele, mas alcançou cada um de nós. A Bíblia diz que todos os que creem são chamados filhos de Abraão, herdeiros dessa mesma promessa. Isso significa que a história no Monte Moriá não é apenas uma narrativa antiga, mas um espelho da nossa própria caminhada. Cada um de nós carrega em si a oportunidade de viver essa herança de fé, de confiar no Deus que provê, de obedecer mesmo quando não entendemos e de experimentar milagres no lugar do sacrifício. O impacto dessa herança também recaiu sobre Isaque. Ele não foi apenas poupado, ele foi marcado. Sua vida, a partir daquele momento, se tornou testemunho vivo da fidelidade de Deus. Quando cresceu e passou a viver suas próprias lutas, ele sempre poderia lembrar: eu estive no altar, eu fui colocado sobre a lenha, eu ouvi a voz de Deus me poupando. Eu vi com meus próprios olhos o cordeiro que ele providenciou. Essa experiência moldou o homem que ele se tornaria, transmitindo às gerações seguintes o peso da obediência e a certeza da providência divina. A herança da fé não se limita a Abraão ou a Isaque, mas se estende até Cristo. O apóstolo Paulo explica que a promessa feita a Abraão alcança a todos nós por meio da fé em Jesus. Isso significa que quando dizemos "o Senhor proverá", não estamos apenas repetindo uma frase antiga, estamos declarando uma verdade atual. O mesmo Deus que proveu um carneiro no Monte Moriá, proveu seu filho no Calvário. A herança que recebemos é a certeza de que nunca seremos deixados sozinhos, porque Deus é fiel para cumprir sua palavra. E essa herança se manifesta em nossas vidas cada vez que confiamos, mesmo sem ver. Cada vez que entregamos no altar aquilo que nos custa, cada vez que escolhemos obedecer mesmo sem compreender, cada vez que declaramos "Deus proverá", estamos vivendo essa mesma fé. Somos parte dessa história. Não apenas espectadores, mas herdeiros. Olhando para tudo isso, percebemos que o maior legado que podemos deixar também é a fé. Assim como Abraão transmitiu a Isaque, e Isaque transmitiu a Jacó, e assim sucessivamente, nós também somos chamados a viver de forma que nossa confiança em Deus inspire aqueles que virão depois de nós. Nossa fé é a maior herança que podemos oferecer aos nossos filhos, aos nossos amigos, à nossa geração. E é nesse ponto que a narrativa se conecta ao próximo movimento. Como essa herança de fé se transforma em promessa universal. Como aquilo que começou em um altar solitário no Monte Moriá se tornou fundamento para a salvação de toda a humanidade. Toda a narrativa de Abraão e Isaque no Monte Moriá não se encerra naquele altar. Ela vai além do tempo, além da família patriarcal, além do sacrifício substituto do carneiro preso no arbusto. O que aconteceu naquele lugar foi uma sombra, um reflexo profético do que Deus realizaria de forma plena e definitiva em Cristo Jesus. A herança da fé se transforma aqui em um espelho que aponta para a salvação eterna. Pense por um instante no paralelo impressionante. Um pai disposto a entregar seu filho amado, o filho carregando a madeira nos ombros, o altar sendo preparado, o sacrifício iminente e a intervenção divina com a provisão de um substituto. Cada detalhe da história de Isaque aponta de maneira poderosa para o Calvário, porque séculos depois, outro filho da promessa caminharia também em direção a um monte, carregando sobre si a cruz de madeira. Mas desta vez não haveria carneiro substituto, não haveria voz que interrompesse o ato, não haveria uma mão segurada no último instante. Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, se tornou o sacrifício perfeito e definitivo. Aquilo que Isaque não precisou viver até o fim, Cristo viveu em nossa totalidade. Ele não apenas deitou sobre a lenha, ele foi pregado na cruz. Não apenas confiou no Pai,
mas se entregou sem reservas, derramando seu sangue em favor de todos. E o mais extraordinário é que, ao contrário de Isaque, Jesus sabia desde o início que era o Cordeiro providenciado, e mesmo assim escolheu obedecer por amor. Esse reflexo em Cristo revela a grandeza do amor de Deus, porque o que Abraão não precisou concluir, o Pai Celestial não poupou a si mesmo. Ele deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando olhamos para Moriá, vemos um ensaio. Quando olhamos para o Calvário, vemos o cumprimento. A frase "Deus proverá" alcança seu clímax quando o Filho de Deus é oferecido em nosso lugar. E aqui, a fé se conecta com a esperança. Porque assim como Isaque levantou-se vivo daquele altar, Jesus também venceu a morte e ressuscitou ao terceiro dia. O que parecia derrota se transformou em vitória. E o que parecia o fim se tornou o início de uma nova aliança. Essa é a promessa maior, a herança eterna, o milagre que supera qualquer prova. Esse reflexo também nos desafia. Porque assim como Isaque, muitas vezes somos chamados a subir o monte, a carregar a madeira, a confiar no Pai, mesmo sem enxergar o Cordeiro. Mas hoje, ao contrário de Isaque, nós já sabemos qual é a resposta. O Cordeiro foi providenciado, o sacrifício foi feito, a salvação está garantida. O reflexo em Cristo nos lembra que a fé de Abraão não é apenas uma história bonita, mas um convite para vivermos a mesma confiança diante do Deus que entregou tudo por nós. E cada vez que lemos essa narrativa, somos lembrados de que não estamos sozinhos em nossos próprios altares. Quando o peso da vida parece insuportável, quando a prova nos coloca no limite, quando o silêncio do céu parece prolongado, podemos olhar para o Calvário e declarar com convicção: Deus já proveu. Cristo já foi entregue. A promessa já se cumpriu. O reflexo em Cristo também revela o quanto somos amados. Porque se Deus não poupou seu próprio Filho, será que não cuidará de nós em todas as outras coisas? Essa pergunta ecoa como resposta para cada coração que se sente abandonado ou inseguro. O sacrifício de Jesus é a prova eterna de que Deus nunca nos deixará. Ele já mostrou até onde está disposto a ir por amor. E é nesse ponto que a narrativa nos conduz a uma revelação ainda maior. Se Moriá nos mostrou a fé de Abraão e a obediência de Isaque, o Calvário nos mostra o amor do Pai e a entrega do Filho. O reflexo se torna realidade e a promessa se torna salvação. Mas ainda há algo mais profundo a ser explorado. Algo que conecta diretamente a nossa vida prática a essa história tão antiga e tão atual ao mesmo tempo. Se essa palavra falou com você, se em algum momento do vídeo você sentiu Deus tocar no seu coração, então esse é o sinal de que Ele te trouxe até aqui por um propósito. Não deixe essa mensagem ficar só com você. Se inscreva agora no canal, porque aqui todos os dias você recebe palavras que renovam a fé, fortalecem o coração e lembram que Deus sempre provê. Deixe o seu like neste vídeo para que essa mensagem alcance ainda mais pessoas que precisam ouvir sobre esperança e promessa. E comenta aqui embaixo. Escreva "Eu recebo" se essa palavra confirmou algo na sua vida hoje. Seu comentário não é apenas uma resposta, é também um testemunho que pode abençoar outra pessoa. E não para por aqui. O próximo vídeo já está na tela e eu quero muito que você assista, porque ele vai aprofundar ainda mais essa jornada de fé. Não sai sem clicar. Deus tem mais para você.